Portanto, isso é normal. Nós apresentamos aquilo que era a nossa estratégia, a nossa visão, o nosso trabalho, e eu disse-lhes várias vezes que se por qualquer razão entendessem que o caminho que estávamos a seguir não era o caminho certo, bom, e quisessem impor uma outra estratégia, uma outra visão, tinham de arranjar um outro líder para poder fazer isso. Porquanto a visão que tenho é esta, que lhes apresentei, que foi aprovada por eles, e nós não podemos mudar de estratégia, não podemos mudar de caminho já no meio da caminhada. Os senhores têm, portanto, perguntas concretas. Eu irei responder às vossas perguntas concretas de forma aberta e acho que no final dessas perguntas estaremos todos esclarecidos. Então eu passo a palavra a cada um dos senhores jornalistas e serão bem acolhidas, portanto, as vossas questões. É só uma questão de identificarem-se, órgão. Senhor Presidente, já agora bom dia. Bom dia. Caldeira, Camunda News. Desculpa, não percebi. Fábio Caldeira, Camunda News. Presidente, a pergunta que eu vou fazer é a seguinte. O que é que acha que está na base das tantas pessoas que votaram a favor da saída do Presidente? O que é que acha que está na base, uma vez que até foi dado um atestado de incompetência para esse cargo? O que é que acha que está na base para que eles tenham tomado essa decisão? Eles e os presidentes dos outros partidos. Agora, é uma pergunta que agora se calhar não devia ser aparecido, mas ainda assim vou endereçar. Quem acha que será indicado para substituir o seu cargo? Se é que terá mais competências em relação ao Presidente? Bom, se calhar começo mesmo por essa segunda pergunta. Não me compete a mim dizer quem irá substituir-me. Isso é uma competência dos próprios partidos. Eu pus o cargo à disposição do Colégio Presidencial, que é o órgão que, em termos legais, preside a coligação Casa CE. Portanto, é este órgão que está reconhecido junto do Tribunal Constitucional como sendo a direção da Casa CE. Portanto, eu coloco o cargo à disposição do Colégio Presidencial da Casa CE. Vai abandonar a Casa CE? Agora, vai ser uma responsabilidade deste colégio, em primeira análise, discutir esta questão, e aí estão os líderes dos partidos todos, e elegerem, portanto, ou indicarem um novo presidente. Relativamente à primeira pergunta, quais são as razões que estão na causa deste afastamento? Fundamentalmente duas. É humano, é natural, que as pessoas tenham ambições, que tenham aspirações. Isso não é pecado nem é crime. E, naturalmente, eu próprio também, como já vos disse, nas várias discussões que fomos tendo, porque eu tracei uma linha de ação, mas não tracei essa linha de ação individualmente. Eu discuti com eles, aprovamos em conjunto. Agora, quando chega a fase da materialização, é mesmo para materializar, temos que executar aquilo que nós acordamos. Não podemos, ao meio do caminho, quer dizer, começar a buscar outros caminhos, porque isso não nos levaria, portanto, a situação nenhuma. E tal como eu expliquei, eu disse-lhes que se vocês não aceitam a minha estratégia, querem uma outra estratégia para atingir os objetivos, vão ter que eleger um outro líder. 2 ou 3 vezes, mais ou menos, eu disse-lhes isso. E tudo isto por quê? A minha estratégia passa, como primeira medida, que a coligação deverá infraestruturar-se. O que é que significa infraestruturar-se? Quer dizer que nós temos que nos inserir no seio da comunidade, criando centenas, para não dizer milhares, de núcleos em todas as comunidades. Isso nos municípios, nas províncias. Temos de estar enraizados. Porque os nossos adversários, quer o MPLA, os seus comitês de ação, quer a UNITA, estão de facto enraizados. E se nós queremos levar de vencida esses partidos que concorrem conosco, uma primeira medida
é de facto organizar os militantes em núcleos. Porque se você não organiza os militantes em núcleos, você pode ter militantes numa determinada localidade, mas você não está apto a utilizar essa força, porque eles não estão organizados. Eu dou um simples exemplo. Quando se trata de defender o voto, há aquilo que se chama o delegado de lista. E o delegado de lista tem que estar em cada assembleia de voto no intuito de defender os nossos interesses. O que é que aconteceu no passado? Como não tínhamos os núcleos organizados, nós víamos nas assembleias de voto elementos vestidos de amarelo, com camisolas amarelas. E pensávamos, olha, naquela assembleia de voto nós estamos cobertos. Mas não estávamos cobertos coisa nenhuma. Eram indivíduos do MPLA que estavam vestidos de camisola amarela. E por que é que nós não conseguíamos detectar essas pessoas infiltradas? Porque, na base, nós não estávamos organizados. Tínhamos, sim, militantes, tínhamos gente, mas como não estavam organizados, bom, não conseguíamos detectar se eram nossos, se não eram nossos. Por outro lado, também não podemos utilizar esses militantes desorganizados na mobilização das pessoas. Mas se o núcleo estiver organizado com uma coordenação, é mais fácil fazer a utilização dos nossos militantes na comunidade. E então a minha grande orientação, desde o início, foi que deveríamos priorizar a criação dos núcleos. É um trabalho mais aturado, é um trabalho, não é pesado, não é impossível, mas é um trabalho mais aturado. Bom, e os meus companheiros não estavam muito habituados a isso. Preferiam, portanto, as caminhadas com os altifalantes. Isso, sim, senhora, é agitação. Faz parte do trabalho, mas se quisermos mesmo ocupar esse espaço que vai da UNITA até o MPLA, esse espaço central, nós temos que ter uma estratégia diferente. E a primeira medida é mesmo a infraestruturação do partido. O seu enraizamento, portanto, no seio da comunidade. Bom, essa foi a orientação. Infelizmente, essa orientação conheceu alguma resistência da parte de alguns companheiros e nós fomos insistindo e tivemos, portanto, esta diferença. Entre outras. Agora que as eleições se aproximam, eu acho que eles vão sentindo algum receio. Estão preocupados em ver se, de facto, vamos conseguir atingir os objetivos. E é esse nervosismo e esse receio que é uma das causas que lhes levam, portanto, a esta medida que eu considero precipitada, mas pronto, quer dizer, eles estão no seu direito de a poder fazer. Uma outra, eu acho que nós também temos um vice-presidente da Casa com aspirações de ser presidente. E eu, como já disse, isso é legítimo. Não é crime, não é pecado. Mas pronto, quer dizer, deve fazer as coisas de maneira própria e não dizer que o trabalho está a fracassar. Porque também devo dizer, para vosso esclarecimento, o seguinte. Dizem que a Casa morreu. A Casa não morreu. A Casa está a desenvolver neste momento um outro tipo de trabalho, que é este trabalho aturado, esse trabalho de edificação que eu há pouco me referi. Porque eu fui, por exemplo, a Cabinda. Houve muito receio na altura se iríamos a Cabinda, não iríamos a Cabinda, seríamos bem recebidos ou não. Bom, e tivemos, portanto, bastante sucesso. Na atividade de massas que nós realizamos, a maior parte das organizações independentistas de Cabinda estiveram presentes. A dado passo pareciam que iam perigar a atividade que nós estávamos a realizar, mas nós acabamos por dialogar com eles com muita franqueza, com muita abertura, dentro de determinados limites, e tudo correu de uma maneira satisfatória, mantemos boas relações, a Casa continua firme em Cabinda. Estávamos nesse momento a preparar a deslocação, ainda durante o mês de fevereiro, para o Ambo. Bom, mas eu estava também convencido que iríamos sair bem na província do Ambo, mas pronto, quer dizer, surge essa situação, que é normal. Portanto, eu direi que a dinâmica da vida é mesmo assim. Aqueles que me substituírem vão procurar fazer o seu melhor para levar a Casa CE a bom porto. Eu, respondendo à sua última questão, vou continuar no Parlamento a cumprir com o meu mandato. Pronto, algumas propostas foram feitas para ser
conselheiro principal do novo presidente, mas se eu tenho uma visão que não é a visão deles, não faz sentido que eu vá dar conselhos ao novo presidente, de maneira alguma. Porque a minha visão estratégica encontra alguma dificuldade de aceitação da parte deles. Mas a verdade também é uma. Sem inserção da Casa CE na comunidade, nós não vamos, de maneira alguma, atingir um bom resultado. A minha meta eram 50 deputados. Bom, vamos ver então o que é que os novos líderes poderão fazer neste sentido. E depois há erros também que se foram cometendo. Porque eu, quando assumi a presidência, os partidos disseram-me que iriam se transformar, que iriam aceitar a transformação para partido político, que era uma batalha antiga do presidente passado, o Dr. Abel Chivucovuco. Mas eles, a mim, voluntariamente, disseram que se iriam transformar. Passado algum tempo, recuaram nas suas posições. Mas essa questão da transformação para partido político é uma questão essencial. Faltou honestidade por parte deles? Bom, quando eles me disseram que se iriam transformar, se quer que lhe diga, foi uma boa notícia, mas não foi algo em que eu acreditasse. Porque eu acho que o pensamento político-ideológico deles ainda não está preparado para marcarem esse passo. Ainda estão muito apegados, cada um ao seu partido, e eu não acreditei que fossem capazes de marcar este passo. Mas seria bom mantermos essa ideia da transformação. É uma ideia que une, é uma ideia que chama novos membros, é uma ideia que nos permite competir com o MPLA e com a UNITA, que são partidos políticos, de uma maneira mais igual. Porque uma coligação de 6 partidos, 6 presidentes, 6 cabeças, cada um com o seu pensamento, é como um porta-avião a manobrar, portanto, em águas restringidas. Muito complicado. Desculpa, há bocado queria fazer uma pergunta. Essa questão, vou apegar-me ao que acabou de dizer. Essa questão da transformação da casa em partido político já foi uma batalha do presidente Adelso Vucovuco antes de ter sido demitido. Como é que considerou ser esta uma boa notícia, mas acho que já foi um calcanhar daqueles que Adelso Vucovuco travou? Primeira questão. A segunda é, disse, vai continuar no Parlamento. Ou seja, a sua saída da presidência da Casa CE implica rigorosamente também deixar a Casa CE? Não, eu estou a largar a presidência da Casa CE. A presidência. Portanto, eu sou o presidente e vou deixar de ser o presidente da Casa CE. Não quer dizer que tenha abandonado a Casa CE. Portanto, eu vou fazer parte do grupo, portanto, serei um elemento do grupo parlamentar da Casa CE. E é mais fácil para mim trabalhar no Parlamento, por quê? Porque, por essas razões que eu tenho estado a explicar. Eu tenho uma visão de como a Casa CE se deve desenvolver. Tenho uma estratégia. Mas é uma estratégia que foi aprovada por todos. Ali estão definidos os objetivos, estão definidas as ações estratégicas, estão as atividades. Todos eles aprovaram. Agora, eu estou habituado que na hora da discussão, na hora de podermos estabelecer os rumos, discutirmos. Está aprovado. É para ser executado. Não é mais para avançar e recuar, porque isso não nos leva, portanto, a lado nenhum. Quando eu dizia que era uma boa notícia, eles, quando me convidaram para ser presidente da Casa, disseram que estariam dispostos a transformar-se para partido político. Essa é uma boa notícia. Porque é muito mais fácil dirigir um partido do que dirigir uma coligação de 6 partidos, cada um com o seu presidente e a sua sentença. Portanto, era uma boa notícia. Mas, como eu disse, não dei grande importância a isso porque eu sabia que isso não iria acontecer. Mas se nós fôssemos capazes de manter pelo menos essa ideia, já era muito bom. Tanto é assim que no plano que nós havíamos elaborado, metemos uma atividade que tinha precisamente a ver com isso. No plano perspectivo que nós havíamos elaborado, havia uma atividade que tinha a ver com isso. Em termos de quê? Apenas de discussão e aprofundamento desta ideia.
Nós não dizíamos vamos nos transformar, mas que deveríamos, portanto, discutir, debater a ideia da transformação. Isso já era muito bom. Mas, infelizmente, a partir de determinada altura, nem já se quer discutir a ideia. Os meus companheiros quiseram. Bom. Nesta fase pré-eleitoral, tal como falou há pouco tempo... Olha, que vá alguém pedir que... Nesta fase pré-eleitoral, estamos na fase pré-eleitoral... Opa, vai lá ver quem é. Bata aí. Faz favor. Na fase pré-eleitoral, diz que já fez um trabalho de consolidação, já andou por algumas províncias, mas como é que está a Casa C agora? Como é que está? Sempre os pilares da Casa C estão a cair. Como é que a Casa C vai estar até 2022? Tem esse receio? O que é que esperam da presidência da Federação? Não, eu não tenho esse receio. Deixe-me dizer o seguinte. Em 2019, eu cheguei mais ou menos, acho que aí em maio. Qual era a situação que a Casa Sé tinha? O companheiro Abel Chivucuvuco, quando veio da UNITA, ele veio com alguns seguidores, que não eram poucos, eram muitos. E quem eram esses seguidores? Uns eram militares, outros eram civis, mas eram ativistas políticos, gente que já tinha uma certa experiência de trabalho. Uma das grandes complicações que o companheiro Abel teve logo no início foi que eles haviam decidido que as responsabilidades a nível dos municípios e das províncias seriam preenchidas por cotas. Quer dizer que cada partido tinha uma cota e os independentes também tinham uma outra cota. Bom, logo numa primeira fase, o que é que sucedeu? Praticamente ele retirou aqueles quadros que eram dos partidos e meteu a sua gente. Isso criou atrito entre o companheiro Abel e os líderes dos partidos. Atritos que depois foram parar até o tribunal, como é do vosso conhecimento. Quando ele sai, a maior parte destes quadros, que eram dirigentes a nível municipal e a nível provincial, saem também, vão com ele. E cria-se um vazio, não há secretários executivos provinciais, não há secretários executivos municipais. O doutor Abel Carros para comprar material de propaganda, e quando nós arrancamos, temos esse déficit. Déficit em propaganda, porque as camisolas tinham sido feitas, tinham o rosto do antigo presidente, e é só para dizer que só nessa questão das camisolas e o material que nós tínhamos mandado confeccionar da China, havia uma dívida de 5 milhões de dólares. Então, há toda esta dificuldade. Novo material de propaganda, depois também houve o problema das viaturas, porque aqueles que eram os antigos dirigentes, levaram as viaturas, e isso levou tempo a recuperá-las, e quando recuperamos, a maior parte delas estava variada. Portanto, houve esta questão material e financeira também. E tudo isto, quer se queira, quer não se queira, fez com que houvesse um abaixamento naquilo que era o desempenho da Casa Sé. Mas Essa dívida ainda prevalece ainda essa dívida? a dívida prevalece. A dívida prevalece. Quanto é que tem mais ou menos? Ronda aproximadamente aí os 4 milhões. Não tenho um dado agora para lhe dar. Dívida geral ou só das t-shirts? Só das t-shirts. Só o compromisso com a China. E então, também há este problema do dinheiro. Quer se queira, quer não se queira, isso afeta. Mas mesmo para contornarmos isso, é que nós lançamos uma outra estratégia. A estratégia de que, se formos mobilizando porta a porta, se formos criando núcleos nos bairros, se formos nos organizando e esses núcleos forem a desenvolvendo a sua atividade de mobilização, de levar, portanto, a mensagem da Casa CE no seio da comunidade,
nós não precisaremos de tanto dinheiro. Porque eles estão a trabalhar mesmo ali, não precisam de transporte, o núcleo está numa quadra, está num quarteirão. É uma maneira de contornar. Mas que há dificuldades, há dificuldades. E que há agora grande preocupação por parte dos líderes que estão a ver o tempo aproximar-se e começam a não acreditar, isso também é um facto. Mas eu próprio, que sou o dono da estratégia, que a propus, bom, acho que há tempo suficiente para se poder trabalhar, há tempo suficiente para podermos levar a Casa CE a atingir os seus objetivos. Essa é a minha visão. E ultimamente eu dizia-lhes, nós temos de trabalhar com aqueles que acreditam, com aqueles que têm fé, temos de trabalhar num espírito de unidade, porque esse é o outro problema. Tal como eu já expliquei, não havia transformação no passado, mas a Casa CE agia no terreno como se fosse um partido político. Por quê? Porque a direção que estava ali era praticamente de independentes, de elementos que o presidente Abel havia trazido da UNITA. Hoje, o que é que nós temos? Temos vários partidos e cada um com a sua cota. E há competição entre eles em lugar de haver convergência. Tudo isso dificulta. Mas pronto, aquele que vier, naturalmente que trará também as suas ideias e é capaz de dar a volta a toda esta situação. Só que eu acho que este passo que está a ser marcado agora abala, em certa medida, a credibilidade da Casa no seio do eleitorado. Isso estremece um bocado. Mas não quer dizer que não se possa ultrapassar. Disse há bocado que vai largar a presidência da Casa, mas não vai sair do partido, continua na coligação. Há informações de que esta sua saída poderá ter a ver com uma possível entrada do Abel Chivuco para a Casa CE. Caso isso se concretize, vai se manter na Casa ou houver algum problema nessa questão? Bom, tanto quanto eu sei, o Dr. Abel Chivuco vai entrar no Bloco Democrático. Portanto, essa é a ideia que eu tenho, que me parece mais fiável. O deputado Makuta Nkondo, que ele é deputado pelo grupo parlamentar da Casa CE, mas não está vinculado ao aparelho partidário da Casa CE. Apareceu numa reunião do Colégio Presidencial dizendo que ele já havia falado com o presidente Abel, com o ex-presidente Abel Chivuco, no sentido dele voltar para a Casa CE. E que ele vinha ter conosco, portanto, sugerindo que acolhêssemos o Dr. Abel Chivuco como presidente da Casa, porque na ideia dele, Makuta Nkondo achava que a Casa estava com alguma letargia. Bom, eu coloquei esta questão aos líderes dos partidos, eles reuniram com os seus partidos, regressaram e cada um deles disse que o Dr. Abel poderia regressar, mas não na como é que as coisas se apresentam ou não. Tanto quanto eu sei, ele está em negociações com o Bloco. Nós questionamos o presidente do Bloco Democrático, Justino Pinto de Andrade, que nos confirmou sim que há diálogo entre eles, mas que não havia, portanto, ainda uma decisão definitiva, só mais tarde as coisas estariam aclaradas, seriam aclaradas. Mas o Bloco está na Casa. O Bloco está na Casa. E como é que seria esta coabitação? Caso ele regresse com o senhor Almirante, já que quando a sua saída aventou-se, portanto, a possibilidade de ter sido o senhor Miau a atraí-lo. A atrair quem? O doutor Abel. Isso é uma anedota. Não. Porque, deixe-me dizer, eu quando fui convidado, eu levei quase um ano a decidir-me se deveria aceitar isso ou não. Pronto, por toda uma relação que se havia criado e por tudo, pelo modo até como tudo isto evoluiu. Eu já disse várias vezes que não foi o Dr. Abel que veio à minha procura para ir para casa. Eu fui à procura dele
porque na altura eu estava preocupado em ver o ex-presidente José Eduardo dos Santos a tentar uma trama no sentido de, mais uma vez, concorrer praticamente sozinho, sem uma oposição. E então eu fui bater a porta dele, por quê? Porque ele havia saído da UNITA, tal como eu disse, ele trazia uma série de seguidores, nós já estávamos praticamente quase que em cima das eleições, e fui propô-lo a ver se ele aceitava fazer frente a Zé Eduardo. Na altura, ele disse-me que iria pensar, iria aos Estados Unidos, mas que no regresso depois diria alguma coisa. Ele regressou dos Estados Unidos em janeiro, o janeiro foi passando, e eu, a dado o passo, voltei outra vez à casa dele para saber então como é que a coisa ficava. E foi aí que ele me disse que havia também líderes de outros partidos políticos que já lhe haviam contactado nesse sentido. Bom, isso depois foi ruim e criou-se a casa. Se eu não tivesse aceitado presidir a casa na altura em que o Dr. Abel saiu, bom, eu acho que a casa teria tido muitas dificuldades em se manter coesa. E por isso mesmo é que os líderes dos partidos vieram à minha procura. Porque na altura eu já tinha sido 2 vezes diretor da campanha da Casa CE, das eleições de 2012 e das eleições de 2017. Tinha sido eleito 2 vezes presidente do grupo parlamentar. Bom, e eu acho que isto fez com que os companheiros dos presidentes dos partidos e meus colegas na coligação me convidassem. E eu levei quase 1 ano. Agora, depois de ter decidido de liderar, portanto, a Casa CE, não faria muito sentido eu ir buscar o ex-presidente Abel Chivucovuco, porque não faz sentido. Portanto, essa informação não é verdadeira. Mas a pergunta é, uma vez que ele está em negociação com o Bloco Democrático, e o Bloco Democrático faz parte da Casa CE, como é que seria essa coabitação de agora? Porque falou-se muito, já disse que não traiu, mas falou-se muito dessa relação um bocadinho já azeda entre o Sr. Miau e Abel Chivucovuco. A relação azeda entre mim? Não. Eu não tenho uma relação azeda com o Dr. Abel Chivucovuco. O que se passa, muitas pessoas perguntam, mas vocês conversam, falam. Eu não gosto de ser cínico, não é? Porque, embora ele diga que não há problema, etc., etc., mas de certeza que ficou sentido. E agora eu ir forçar uma conversação, eu achei que não era muito adequado. Portanto, não marquei esse passo. Mas ele lida com os meus irmãos. Por exemplo, não vai há muito tempo, ele foi ter o meu irmão, o Paca, outro general na reserva, que me transmitiu que ele dizia que da dívida que nós estávamos a pagar, a dívida dele, porque ele havia feito um empréstimo de algum dinheiro à Casa CE, e nós fomos restituindo esse dinheiro até terminarmos. E ele dizia que as contas não estavam bem feitas, que era necessário revermos aquilo. Portanto, ele lida com os meus sobrinhos, um dos meus sobrinhos lida com o meu irmão, e não há, assim, problemas de maior. Eu não tenho uma relação azeda com ele, não. Mas seria difícil uma relação agora, se ele voltar? Bom, mas se ele voltar, ele seria militante do Bloco Democrático. Agora, tudo iria depender qual é a posição que ele iria assumir no Bloco Democrático. Mas o que eu entendi também é que o Bloco, se calhar, em 2022, pretenda concorrer sozinho. Se calhar pretenderá concorrer sozinho, desvincular-se da casa e, nessa aliança do Bloco Democrático com os militantes do Prajá e o Dr. Abel, isso é o que se especula. Se quiserem saber isso com toda a certeza, só o Dr. Abel é que vos poderá esclarecer, ou o Dr. Justino Pinto de Andrade. Já agora, quem será o vice-presidente da casa que aspira à presidência? Não vale a pena criar esta polêmica, não é?
Eu posso só dizer que ele existe e que durante muito tempo também foram fazendo um trabalho de conspiração, não é? E nós taxativamente acabamos também por ser diretos e dizendo que alguns comportamentos não estavam a ser os mais adequados, não é? E também na resposta da carta que nós fizemos, tivemos o cuidado de colocar essas questões. Porque, por exemplo, dizerem que eu tenho que sair, isso é um direito que lhes assiste. Mas a carta está toda depois cheia de mentiras. Quer dizer, aquilo que são os argumentos que sustentam esta questão de que eu devo sair, são argumentos falaciosos e falsos. O que não é necessário. Porque eles estão com legitimidade e com legalidade de dizerem, olha, já não queremos o senhor como presidente da coligação, vamos colocar outro. Eles podem fazer isso a qualquer momento, sem necessidade de colocarem coisas que não são verdadeiras. Mas sendo traído nessa briga? Não é uma questão de me sentir traído. Se quer que lhe diga, também não estou magoado. Também não estou magoado. Porque, no fundo, este ano e meio que falta vai ser um ano e meio de muito trabalho, de muito sacrifício. Está de consciência tranquila? Ora, nem mais. Ora, nem mais. Estou de consciência tranquila. Eu tive que estar a entrar numa negociação pesada para arranjar dinheiro. Porque o dinheiro para uma campanha deste tipo é como gasolina para o automóvel. Não há gasolina, o carro não anda. Pois, eu agora estou desobrigado, não é assim, de ter que fazer esse esforço em prol da casa. Mas o senhor Almirante, vê a casa em 2022, configura com o senhor Macaso, o senhor Celé, o senhor Manuel Fernandes e o agora Alexandre Sebastião André, vê a casa a atingir os níveis que conseguiu em 2017 ou a regredir? Bom, o que eu devo dizer é o seguinte: eu, André Gaspar Mendes de Carvalho, Miau, como presidente da casa, eu coloquei o desafio de conseguirmos entre 50 a 70 deputados, com a minha estratégia. Por isso é que, quando eles começam a negar, a fazer isto, curvas e mais curvas, eu tive que lhes dizer: se as coisas saírem bem, todos diremos que vencemos. Se as coisas saírem mal, vocês apontam o dedo porque eu é que falhei. Então, por favor, respeitem aquilo que é a estratégia que eu tracei, que vocês aprovaram. Porque se eu tivesse imposto aquilo de uma maneira ditatorial, era uma coisa. Eles aprovaram. Regra geral, nós fazemos um plano perspectivo. Este era o que iria funcionar para 2021 e tenho aqui o que era de 2020. Eles aprovaram. Agora, eu, com aquilo que é o meu plano, com aquilo que é a minha estratégia, eu acredito que nós estaríamos à altura de ocupar bem o espaço que vai entre a UNITA e o MPLA. Agora, não me cabe a mim dizer se eles vão ser capazes ou não vão ser capazes. Faço votos que sejam capazes. Faço votos que sejam capazes. E os seus ideais políticos ficaram como? Bom, eu devo lhe dizer que eu comecei nesta atividade há muitos anos atrás. Praticamente, se você for olhar, senhor jornalista, eu sou o único oficial general de 3 estrelas que largou o MPLA. Primeiro, larguei a vida militar e que se passou para a oposição. Não vai encontrar mais ninguém. E eu até, se calhar também vou pegar em alguns escritos do passado, do tempo do Partido Único, para que os senhores verifiquem quantas batalhas travei eu no passado, precisamente para buscar um ambiente mais adequado para este nosso país. Eu fui alvo de 3 inquéritos da Comissão Central de Controlo e Revisão do Comitê Central do MPLA, Partido do Trabalho, naquela fase. Não foi fácil, não foi fácil. Mas eu defendo os meus ideais, continuo a defender os meus ideais. Agora, temos é que pensar. Trabalhei naquele tempo do Partido Único,
depois entramos para esse tempo da democracia, pus-me do lado da oposição, o mundo não acaba. Os meus princípios, os meus valores vão continuar a ser defendidos. De que forma? Bom, iremos ver. Uma proposta de um partido, por exemplo, a FNLA faz uma proposta, aceitaria? Não. Por que razão? Eu não aceitaria... Bom, já viu como é que está a FNLA? Também tem os seus problemas. A FNLA só foi um nome. Qual que é um outro partido da oposição? Bom, eu penso que nós, de facto, temos de encontrar solução para ocupar esse espaço que vai da UNITA até ao MPLA. E temos de ocupar isso de uma maneira que possamos fazer de Angola um país melhor. É verdade que todos nós falamos em fazer um país melhor, mas há uma frase que foi do primeiro presidente da República de Angola, que eu gosto muito, que Angola será, por vontade própria, uma trincheira firme da revolução em África. Esta palavra de ordem não só motivava os angolanos. Eu tenho alguns amigos que viveram na Tanzânia. Eu estive um tempo, portanto, no Zimbábue, e o Zimbábue era centro de muita atividade política africana, que respeitavam esse pensamento de Agostinho Neto. Angola é e será, por vontade própria, trincheira firme da revolução em África. Deixemos os aspectos ideológicos, portanto, desta afirmação, mas eu acho que nós temos tudo para dar certo. Nós temos tudo para dar certo. Temos é que nos organizar melhor, temos é que trabalhar muito, temos é que ter, de facto, uma visão adequada para fazer esta Angola melhor. E eu vou continuar a participar neste processo. Eu não sou aquele tipo de indivíduo que tem na cabeça que tem que ser presidente em Angola. Não, esse não é o meu caso. Eu não estou preocupado, quer dizer, em que tenho que ser presidente em Angola. Mas eu estou, sim senhora, muito preocupado em ajudar a fazer de Angola um país diferente. Um país que todos vós tendes, portanto, na vossa cabeça, nos vossos sonhos. Isso sim. Eu não sou um indivíduo obcecado pelo poder que quer ser presidente, não. Mas agora que quero ver um país distinto, quero ver uma África distinta, isso sim quero. A ausência de todas as formações que compõem a casa aqui nesta atividade, diz alguma coisa? Não percebo? A ausência de todas as formações políticas que fazem o PKC, diz alguma coisa? Bom, 4 dos companheiros, é aquilo que eu já disse. Não é? Libertei as pessoas de estarem aqui presentes. Eu próprio dispensei. Alguns estão cá. Pronto, vieram porque quiseram vir. E depois também não convidei ninguém, só convidei a imprensa. Os senhores receberam, portanto, o convite, mas não mandei convite a nenhum membro do Colégio Presidencial, não mandei convite a nenhum quadro, portanto, intermédio. A razão é só essa. Como deputado da Assembleia Nacional, o que tem a dizer quanto aos acontecimentos da Lunda Norte, onde os seus colegas estão retidos? Bom, os acontecimentos da Lunda Norte eu vejo-os em 2 dimensões. Bom, nós pedimos que se fizesse um inquérito para se poder trabalhar com a verdade, não trabalhar com especulação. E diz-se que houve uma invasão. Se é verdade que houve uma invasão, a invasão tinha que ser detida. Porque, se olharem para outras latitudes e outras longitudes, às vezes as rebeliões começam assim. Olhem para Moçambique e vejam em que estado é que está Cabo Delgado. Portanto, a rebelião tinha que ser detida. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com o modo como prisioneiros de guerra e feridos
são tratados. Uma coisa é nós estarmos a combater contra o inimigo ou contra um adversário. A partir do momento em que esse adversário está neutralizado, nós temos que tratar esse ferido, este prisioneiro, com dignidade. E o que eu pude ver nas imagens, se é que as imagens são verdadeiras, porque isso hoje há também muita fake news, mas se aquilo é verdadeiro, é uma maneira muito imprópria de se tratar feridos e de tratar prisioneiros. Eu próprio fiquei revoltado. Então essas são as duas abordagens que eu faço sobre os acontecimentos na Lunda. Portanto, o nosso setor de segurança está para proteger as nossas fronteiras e os seus bens e a sua população. E qualquer tentativa contra isso, elas existem precisamente para impedir e evitar que não haja invasão do nosso território e tem de agir. Mas agora, agindo, há que saber tratar os feridos, há que saber tratar os prisioneiros. Porque isso até é condenável e punido a nível do direito humanitário internacional. Portanto, esta é a minha abordagem à volta desta matéria. Os deputados estão lá retidos. Não percebo? Os deputados que lá estão retidos. Os deputados precisam de uma autorização para deslocar-se numa região onde há segurança. Não, o deputado não pode ser detido, salvo se estiver a cometer um crime e, como direi, foge-me agora o termo, quer dizer, se no momento em que ele está a cometer o crime, não é? Flagrante delito, ele pode ser detido. Se não devem ser retidos. O deputado não deve ser retido. Tem a liberdade de se movimentar. Portanto, eu estava a dizer, só em flagrante delito é que ele pode ser detido ou retido. Fora disso, não. E como olha para o silêncio do Presidente da República face a essa situação? Sendo um deputado e sendo um ex-líder de uma coligação política, como olha o silêncio daquilo que é o chefe de Estado da nação? Bom, eu não sei se ele já se pronunciou ou não. Está-me a dizer que ele ainda não se pronunciou. Também não sei bem se esse inquérito já foi feito no intuito de estar esclarecido o que é que de facto se passou. Bom, mas eu acho que sim, o Sr. Presidente da República deve se pronunciar sobre isso, porque é um acontecimento relevante. Mas eu não estou na pele dele, não é? Nós temos que ter um bocado de cuidado quando criticamos, porque é preciso estar munido dos elementos necessários para poder-se fazer um juízo adequado. Concordo sim consigo quando diz que é um acontecimento relevante que merece ser comentado pelo chefe de Estado. Aí estamos de acordo. E eu acho que ele vai fazê-lo no momento em que achar mais oportuno. Mas, muito honestamente, não estou dentro da matéria. Entendo sim que ele deve falar. Agora quando? Bom, não sei. Há alguma dúvida? Faz favor. Meu nome é Antônio Sapuvaia, Correio da Guianda. No período em que foi destituído o Dr. Abel Silva Povo, há muito que se falava que... Vou reformular a minha questão. Não, ponha claramente. Vem desde muito tempo, com muitos problemas. Fala-se que os integrantes da Casa CE apegam-se muito ao dinheiro, têm muita ambição de dinheiro, pensam pouco país. Concorda com isso? Bom, uma boa... Nando, você recebe algum dinheiro na Casa CE? Não, Sr. Presidente, nunca. Portanto, quando falarmos da Casa CE, quer dizer, há muitos elementos na Casa CE que não recebem um tostão.
há outros que recebem uma gratificação. Quanto é que você... referia aos deputados que compõem, que integram os dirigentes. A coligação. Exato. Os dirigentes. Exatamente. Fala-se muito que não pensam no país, estão muito focados no dinheiro, são muito ambiciosos, o dinheiro, pegados ao dinheiro, por isso é que essas turbulências têm estado a acontecer. Exatamente. Há uma terminologia que usa-se muito, são chamados de comerciante político. Bom, eu acho que não é bem a realidade. Eu acho que não é bem a realidade. O que é que achas que estará por detrás desta toda a confusão? É que de tempo em tempo a coligação tem sempre confusão. Mas não é só a coligação que tem confusão. Se olhar bem, a grande maioria das forças políticas no país atualmente tem conflitos. O MPLA tem conflitos, os marimbondos, a UNITA tem conflitos. Todos têm conflitos, não é? E a Casa também tem os seus conflitos. Mas a Casa, por que tem mais conflitos? É aquilo que eu estava a dizer. Não é um partido político. São 6 partidos políticos dentro do mesmo espaço. E cada partido político tem o seu líder, com a sua sentença. Conciliar tudo isso não é fácil. E é verdade que também há alguns problemas relacionados com dinheiros, porque nós somos, essencialmente, uma força política de gente modesta. E a nível das províncias, essa questão do dinheiro é complicado. Eles não recebem muito dinheiro, mas aquele pouco que chega lá, quer dizer, tem que ser fiscalizado 3, 4 vezes. Onde é que foi os 20 kwanzas que estavam aqui? Bom, esses problemas colocam-se, está a ver? Mas não é isso, de facto, a questão fundamental. A visão do que é que se quer para Angola é uma questão que, em certa medida, nos divide. E é normal. São 6 partidos, cada partido tem a sua maneira de encarar a questão. Agora, que também a idoneidade e a maturidade política, ideológica das pessoas não é a mesma. Há desníveis. Tudo isso também cria algumas dificuldades. Uns podem querer ir mais além e outros não estão nem aí. Mas eu acho que dá-se muita relevância ao problema do dinheiro, e não é tanto o dinheiro. Mas também posso eu dizer que se houvesse uma visão mais ampla a pensar Angola, a transformação teria sido operada há muito tempo. Porque só não há transformação porque, de facto, a visão, o patriotismo, ainda não atingiu, portanto, aquela dimensão tal que permite às pessoas sacrificarem, não é assim? Aquilo que é o seu brinquedo, o seu partido, em prol de um objetivo maior. Esta questão existe. Por isso é que eu, nos planos, o que é que eu ponho aqui? Eu não pus vamos nos transformar, porque eu já sei que isso iria trazer muitos problemas, os mesmos problemas que trouxe o Dr. Abel. Mas pus uma atividade que sim diz que devemos aprofundar, pelo debate, a nossa consciência sobre a importância do que é, de facto, a transformação, a necessidade da transformação. Porque enquanto não houver essa maturidade, não vai haver transformação. E se não houver transformação, mais cedo ou mais tarde, cada um toma o seu rumo. Se não houver transformação, mais cedo ou mais tarde, cada um toma o seu rumo. A única maneira da coligação continuar unida é que, de facto, mantenham pelo menos essa chama da transformação acesa. Mas pronto, quando começam a dizer não falo mais nessa questão, esquece isso. Bom, as coisas começam a ficar complicadas e fica difícil, de facto, de manter a estrutura unida. E isso tem a ver com consciencialização. Porque aquele que política e ideologicamente evoluiu muito, aceita a transformação. Vai pôr condições, é verdade. Vai pôr condições, mas aceita a transformação. Mas o problema não é tanto o dinheiro.
Não é tanto. Houve uma luta pelo dinheiro no passado. Nós, por exemplo, nesta fase, do dinheiro que recebemos do Orçamento Geral do Estado, 1/3 é para pagar dívidas. Aquelas grandes dívidas que eu falei há pouco. O outro terço nós damos aos partidos políticos. O que é que o presidente da casa e a máquina têm para poder fazer o trabalho? Também são 1/3. Estão a ver as dificuldades que existem? Quanto é que a casa recebe? Não lhe vou dar esse número. Não lhe vou dar esse número. Muito obrigado. Portanto, esta é a situação. Mais alguma dúvida? Senhor deputado, fora a tal situação que possa viver na Casa Sé, qual é o apelo que faz aos militantes? Da Casa Sé? Olha, o apelo que eu faço aos militantes é que, acima de tudo, o mais importante é sermos patriotas, amarmos o nosso país, defendermos os nossos valores e os nossos princípios e continuarmos a lutar no intuito de fazer uma Angola diferente. Se por qualquer razão, onde estivermos, não nos sentirmos bem e acharmos que os nossos interesses patrióticos, os nossos princípios, os nossos valores já não estão a ser defendidos aí, bom, devemos procurar engajarmos-nos em outras plataformas onde esses princípios, esses valores possam ser defendidos ou continuarem a ser defendidos. Mas, acima de tudo, o fundamental é pensarmos Angola, sermos patriotas e todos juntos fazermos uma Angola melhor. É preciso que isso não sejam só palavras. Eu, por exemplo, estava no ativo e quando eu decidi vir para aqui, já vos disse isso, pode ser que não sejam os jornalistas que estão aqui hoje. Naquela altura, os revus faziam muitas manifestações. Iam presos, eram feridos, etc, etc. E eu meti a mão na consciência e disse, epá, que coisa é essa? Será que nós vamos deixar que a defesa do nosso país seja feita apenas por esses miúdos de 17, 18 anos? Agora é a batalha de podermos construir um país melhor. E também vamos conseguir vencer esta batalha. Porque quando o presidente João Lourenço vem e levanta a bandeira da corrupção, do combate à corrupção, essa bandeira é uma bandeira da oposição e da sociedade civil, que ao longo de todo esse tempo sempre foram denunciando os atos de corrupção, foram denunciando que havia má governação e hoje reconhece-se que de facto é verdade, houve má governação e que houve muita corrupção. Hoje reconhece-se, mas quantos anos levou para que se chegasse a essa situação de reconhecimento? Muitos anos. Em que eles diziam que não era nada disso, etc, etc, que era falso. As coisas mudaram muito. E também vamos vencer a batalha de termos uma economia organizada, próspera, ter um país em condições. Nós vamos fazer isso. Se eu não me sentir preenchido na Casa Sé, irei encontrar uma plataforma onde poder continuar a luta. Presidente, quer dizer, a partir de hoje já não és presidente da Casa Sé, é assim? Eu mandei uma carta aos 4 líderes dos partidos dizendo que eu vou pôr o cargo à disposição do colégio presidencial. E praticamente isso que você está a dizer é real. Eu próprio sinto-me já não presidente da Casa Sé. Mas continua a ser militante? Sim, continua a ser militante. Continua a ser militante. Não há mais dúvidas? Bem esclarecido. Ok. E eu